Eu acho que para falar disso a gente tem que falar da história de vida da gente, né? Fui uma menina de família pobre, sem terra, né? E que lutou muito para a sobrevivência. Na minha concepção, todas as conquistas de direitos das mulheres, da classe trabalhadora, elas vieram de luta. Então, se não houvesse toda essa luta e essa participação no movimento, essa construção, com certeza, eu teria sido mais uma agricultora que teria vivido a sua velhice na queixa e não teria conseguido fazer esse processo de superação dessa violência contra as mulheres. A gente precisava de uma ficha, de um atendimento, eles pediam que documento. Eu não tenho, só trouxe a carteirinha do meu marido, né? Porque a gente não tinha. As mulheres sofrem muita violência, muita em todos os sentidos, psicológico, físico. Dá uma dor muito grande na gente falar nesses assuntos de violência, viu? Dá uma revolta dentro da gente isso tudo. E da indignação da gente ver tanta terra boa que Deus nos deu e ver o pessoal comendo veneno. Então isso indigna a gente de uma forma que daí quando a gente vai conseguindo fazer, na prática ele se emociona, sabe? E por que dizem que não pode? Que tem que plantar com veneno porque senão o povo passa fome. É uma mentira bem deslavada, porque a gente faz na prática e vê que não é verdade isso. A luta vale a vida e a vida vale a luta. Desde muito pequena a gente aprendeu a lutar pela sobrevivência, né? Então ali nós tivemos assim uma base muito do comunitário, nesse sentido. A outra questão foi as oportunidades, né? Desde os 13 anos eu comecei a participar do grupo de jovens. Aí naquele período chegou os clubes 4S, que eram clubes que eram estrategicamente pensados pelo Estado para introduzir a Revolução Verde. Então, mas deu uma bagagem no sentido da participação coletiva, que naquele momento não tinha capacidade de leitura, mas como participava de dois espaços meio que contraditórios, o grupo da juventude com o grupo do Clube 4S, foi construindo uma ideia, né? Então, já na juventude, eu tive uma participação importante em espaços coletivos e organizativos, né? Aí eu casei aos 20 anos e vim para Santa Catarina. Vim para Santa Catarina e eu vim para a Diocese de Chapecó. E a Diocese estava no momento, né, de uma trajetória do início da implementação das comunidades eclesiais de base e a teologia da libertação. Eu era agente de pastoral, trabalhava lá em Quilombo, trabalhava com os grupos, contribuía na diocese, com os movimentos e contribuí muito com a pastoral da juventude, com os jovens e em seguida fui direcionando a minha vida para o MMC. Quando eu era mais jovem, assim, eu não tive muita oportunidade de estudar. Só fui na aula aqui na escolinha até a 4ª série e deu. Mas depois, quando adulta, já que era jovem, eu participava bastante na comunidade, no grupo de jovens, das lideranças, das formação de liderança, tudo. Daí naquela época já começou a existir pela igreja, né,
os grupos eclesiais de base, a teologia da libertação. Mais tarde que surgiu o movimento das mulheres agricultoras, na época, né? Hoje é camponês, mas na época era movimento de mulheres agricultoras. Aí eu fiz parte desde o início, né? E através do movimento eu tive mais oportunidade ainda, né? De estudar mais, de participar de vários cursos e também essa luta pelos direitos da mulher. Daí fomos para a luta para nós ter ter uma identidade de mulheres cabocla, camponesa, mas que fosse agricultora, né, que produzisse. Eu conheço o movimento há mais de 20 anos já. Aí quando eu voltei a morar aqui na roça, que eu assumi junto com o Pedro aqui, a nossa unidade de produção, eu consegui ter a oportunidade de estar mais presente no movimento. Foi quando eu comecei mais assídua no movimento que eu encontrei força, que eu encontrei companheirismo, que eu digo, me empoderei realmente, que eu me vi como pessoa, como mulher, e tomei decisões muito importantes na minha vida, decisões que mudaram uma trajetória de vida e uma história de vida. No movimento de mulheres camponesas a gente focou, o objetivo foi a necessidade do avanço, da superação da violência das mulheres, da libertação, da emancipação, enquanto mulheres e enquanto trabalhadoras. Porque a luta, de modo geral, os demais movimentos que são muito importantes, que são muito necessários, mas geralmente as outras pautas, elas estão colocadas e a pauta das mulheres entra como um complemento, mas não se discute a fundo essa questão da necessidade das novas relações. Quando surge o movimento Mulheres Camponesas, os primeiros núcleos, eu comecei participando lá na comunidade, quando ele chega nas nossas comunidades. Nasce em 1983. Só que ele nasce, não tem como separar o movimento de mulheres de uma organização da igreja, que é um lugar de socialização no meio rural. As comunidades rurais, a igreja, e é um lugar que a mulher, é permitido que a mulher vá. E aqui tem uma figura muito importante aqui na região oeste, que a gente nunca pode descolar, que é a figura do Dom José Gomes, né, do bispo Dom José Gomes, que ele sempre incentivou essa participação, porque naquele momento histórico, muitos dos padres aqui da Arquidiocese de Chapecó, que engloba muitos municípios aqui, eles eram, muitos também da teologia da libertação. Então, a criação do movimento de mulheres aqui, ela tem uma relação com a luta da esquerda, né, isso é muito importante, com a igreja, né, e com o sindicalismo rural. Houve um incentivo para que elas se sindicalizassem para aumentar o número de votos e assim a esquerda chega lá no poder. Só que elas, votar, mas simplesmente não serem votadas, né? E a partir daí foi um grande incentivo do Dom José Gomes, que elas se organizassem enquanto mulheres. Aí também entra a questão da moral no meio rural, que é muito forte. Aí veio um período assim que era muito discutido essa questão da participação política da mulher na sociedade. E acabei concorrendo a vereadora pela discussão das mulheres, me elegi vereadora e atuei de 88 a 92. Então até ali eu tinha uma atuação mais regional no município e na região. E em 92, então, eu fui para a direção estadual do Movimento Mulheres Camponesas, na Assembleia de Caçador, eu assumi. E em 94 eu já fui para a coordenação a nível nacional. Eu também participei muito do processo de formação no movimento, mas como vocês bem sabem, no movimento de mulheres camponesas existe um tripé que dinamiza e que dá sentido ao movimento, que é a formação, o trabalho de base e as lutas.
Então, foi assim que eu entrei e fui me tornando uma militante do movimento. Num determinado momento, eu fiz uma escolha e decidi que faria da minha vida, da minha história, da minha trajetória, uma perspectiva a partir de contribuir com as mulheres camponesas, e estou nesse movimento até hoje. As minhas idas, eu passei por outros espaços de luta, né, na política partidária. No processo, por exemplo, de regulamentação da Seguridade Social, aí eu fazia parte do grupo de coordenação. Aí, naquele momento, a gente rodou praticamente todos os estados do país para discutir com as mulheres, né, a luta da Seguridade Social, da aposentadoria aos 55, da pensão às viúvas, aos viúvos, que o benefício fosse de um salário mínimo. E depois, então, regulamentado isso, com toda a luta que se fez, e as mobilizações e tal, aí teve a regulamentação do salário maternidade, que eu continuei na coordenação. Nessas épocas nós não tínhamos identidade, nós não tínhamos nada, CPF, nada. Tudo que precisava, até que estava com os pais, era os documentos do pai. E depois passava a ser os documentos do marido. Então não tinha nenhum documento nosso mesmo, né? Se a gente precisava de uma ficha, de um atendimento, eles pediam que documento. Eu não tenho, só trouxe a carteirinha do meu marido, né? Porque a gente não tinha. E aí depois da organização, da luta, e que a gente viu que nós precisava também, que nós também era gente, que nós também tinha que ser reconhecido como trabalhadora. Porque o que acontecia era visto que a mulher era dona de casa. Dona de casa não trabalhava, que porque não saía trabalhar fora, então não era reconhecido. O trabalho da roça, o trabalho de casa, o cuidado com os filhos, o cuidado com os doentes, com a família, tudo, nada era valorizado. Essa mulher, ela mesmo que trabalhasse mais ou tanto quanto o homem, ela era considerada nos registros do lar a profissão. Então, o primeiro direito negado foi o direito de ter profissão. E junto com isso vem também toda uma luta do movimento de mulheres camponesas pelo direito à sua identificação, à documentação, ou seja, o meu nome, o meu sobrenome e a minha profissão. Então, eu acho que essas lutas que inicialmente elas se travavam mais numa dimensão da mulher agricultora, ela passa a se tornar uma referência de organização, de luta das mulheres no seu conjunto. Então, a pauta foi muito dentro da Seguridade Social, que é a saúde, a previdência e assistência, os direitos previdenciários, o direito do acesso à saúde pública. Ela foi dentro da luta das políticas públicas, né, para o campo, o acesso das mulheres aos créditos, enfim, foi. E se teve avanços importantes num determinado período. E as mulheres, quando elas se organizam num movimento como esse, elas começam primeiro a perceber que elas eram violentadas e nem sabiam, né? Tomar consciência dessa violência. E para mim o movimento ele é fundamental na vida das mulheres. A gente convive com muitas mulheres, conversa com muitas mulheres e eu percebo a diferença da mulher que consegue participar do movimento e a mulher que não participa. A dificuldade que ela tem de tomar decisão, a dificuldade que ela tem de relacionamento com a família e como ela mesma se sobrecarrega do próprio trabalho, que seria uma divisão bem simples, bem comum com o marido em casa, mas ela ainda não tem essa coragem, essa determinação para conversar, para dividir essas tarefas da casa com o marido, com os filhos ou com quem mora com ela. Para mim, assim, em muitos casos a violência não é só quando agride fisicamente, é o jeito que eles tratam, né? Já é uma violência, né? E ainda às vezes, né, querem que
só vivem de aparência, né, mostrando que está bem, mas está sofrida demais. Então a violência aqui na área rural para nós tem de várias formas. Também essa questão do direito da propriedade, isso é uma coisa que isso é do homem. Mulher não tem direito a estar com o nome no bloco de nota, porque isso é para o homem. Daí não consegui nem provar que tá produzindo, que tá trabalhando. Isso é uma violência. Dá os melhores lugares de terra para a mulher plantar. Já que você quer plantar seus alimentos, essas miudezas, essas coisas, né? Essa área mais feia da terra vai para você plantar teus remédios, tuas plantas. Isso é violência contra a mulher. As mulheres sofrem muita violência, muita, em todos os sentidos, psicológico, físico. Dá uma dor muito grande na gente falar nesses assuntos de violência, viu? Dá uma revolta dentro da gente isso tudo. Porque a gente vive num país patriarcal, machista e individualista. A gente em si sempre pensava em violência física, mas tem muita coisa, né? As mulheres são humilhadas dentro de casa e coisa assim, né? E isso é violência. E a gente aprende tudo. Muita coisa eu aprendi no movimento. A vida das mulheres urbanas, elas têm a casa, moram em apartamento, é tudo uma pertinho da outra, né? Então, se uma mulher é violentada e ela gritar por socorro, alguém ouve ali, porque é um espaço urbano, é um espaço que as pessoas convivem mais perto uma das outras. Mas no campo, a gente vive longe dos vizinhos. A gente pode gritar e nem sempre a gente é ouvida. E esse mundo patriarcal, esse mundo machista, ele machuca e ele judia muito das mulheres. A gente sofre muito com isso. Às vezes a gente tem até medo de falar de algumas coisas. Mas no movimento a gente consegue conversar porque a gente tem muito estudo nesse sentido. A gente vai estudar sobre a Safiotti. É um livro que fala sobre patriarcado, sobre machismo e violência. Então a gente procura se informar, estudar, para que a gente consiga encontrar meios para a gente sofrer menos e também poder ajudar melhor as nossas companheiras. Desde o seu início, então, o movimento teve muito claro a questão da luta de gênero e classe, né? Teve um momento no início que ele era muito mais classe. Depois, com a contribuição que foi decisiva da Rosmarie Muraro, a Eleonora Meneguzzi, entrou o debate da importância de ter um equilíbrio entre o debate de gênero e de classe, né? E a missão, desde as primeiras elaborações, a gente percebe que ela está colocada em três grandes eixos, que é a libertação, a emancipação das mulheres de toda forma de violência, exploração, opressão, é a construção do projeto de agricultura agroecológico, né? Um outro projeto de agricultura e a transformação da sociedade. Se vocês pegarem os cantos do movimento, todos eles vão falar da libertação da mulher e da transformação da sociedade. Todos eles vão dizer para nós, vão transmitir uma mensagem que a luta vale a vida e a vida vale a luta. Os movimentos sociais foram nascendo através das organizações do povo, dessa época da teologia da libertação, que foi surgindo, foi nascendo os movimentos. E aí cada um foi se encaixando, né? Porque como
Aqueles que precisavam da terra foram para a luta do MST, foram para a luta pela terra, né? Nós já fazia parte e fomos entrando com as camponesas, né? E até porque eu também era uma mulher que trabalhava na roça direto, mas não tinha nenhum direito. Então eu fui para a luta, eu fui fazer abaixo-assinado, nós fomos para os manifestos, nós fomos para a luta em Brasília, nós fizemos o que vinha na frente assim para nossa luta, aquilo que nós colocamos, nós sempre estávamos envolvidas, né? Elas sempre se colocaram como um movimento socialista, isso sim. E por que isso? Porque elas entendem que o capitalismo, enquanto estrutura, ele oprime. É impossível você ter os seus direitos e você ter uma livre expressão de vida dentro de um sistema capitalista. Porque a gente vê que esse sistema capitalista, o que ele fez hoje em dia? Ele tirou terra, ele não deu o direito à terra dessas pessoas, ele explora o trabalhador, transforma a agricultura em agronegócio, destrói a natureza, na verdade. Então elas se posicionam anticapitalista porque elas veem que essa é uma grande estrutura que oprime. Nos oprime enquanto camponesas, nos oprime enquanto mulheres. É interessante a gente propor um novo modelo de sociedade. Quando a gente fala da transformação da sociedade, a gente está se referindo, por exemplo, assim, que dentro do sistema capitalista dificilmente nós vamos ter a libertação, a emancipação das mulheres de modo geral, porque é um sistema que está articulado, que centralmente do acúmulo dos bens, da terra, da riqueza, ele tem o lucro como um dos principais objetivos e ele não tem o ser humano, o ambiente como algo estratégico, né? Então, na nossa avaliação, a gente precisa também transformar na lógica de construir um outro sistema de sociedade que coloque mais, né, a preocupação da vida, das pessoas, do ambiente, da terra, da água, enfim, e não que isso tudo esteja a serviço do acúmulo e da renda da elite, né, em detrimento da destruição da saúde, da natureza, do ambiente, da água, enfim. E os princípios e valores, né, a gente trabalha muito os princípios da solidariedade, né, do coletivo, o princípio, né, da educação popular, o princípio da valorização de todos os seres humanos. Então a gente tem uma preocupação muito grande de continuar refletindo sobre os princípios e valores que a gente precisa construir para se contrapor aos contravalores que o capitalismo tem instituído. Então, o movimento de mulheres camponesas, ele surgiu aqui no oeste de Santa Catarina, inicialmente em Nova Itaberaba, que na verdade hoje é um município, mas fazia parte de Chapecó. Então, o movimento de mulheres camponesas, ele conseguiu trazer como referência para Chapecó, para as mulheres do interior, da roça, do meio rural, mas também para as mulheres urbanas, o sentido da igualdade. O movimento de mulheres camponesas, assim, na trajetória, por exemplo, das lutas, sempre procurou muito ter uma articulação, né, importante com os movimentos feministas urbanos. Inclusive em momentos que nós não éramos consideradas feministas. O feminismo camponês e popular, ele foi se construindo no movimento e ele continua em construção. Porque se você for conversar com muitas mulheres camponesas que estão iniciando no movimento, elas vão dizer que não são feministas. E a gente tem trabalhado que o machismo, ele não faz bem para a sociedade, ele odeia as mulheres porque ele mata, ele oprime, explora. Então o machismo não serve nem para homens nem para mulheres. E o feminismo para nós do movimento de mulheres camponesas, ele liberta, ele traz vida, ele traz dignidade. O feminismo camponês, ele surge para tentar dar conta de um feminismo que é diferente das mulheres urbanas e das mulheres rurais também. Tá? Seja, né, para lidar com violência contra as mulheres, seja para lidar com tudo, né, com o próprio sair de casa, com organização, com essa discussão muito cultural ainda muito forte, né, ainda esse peso forte da igreja, não que o meio urbano não tenha, tá? A pauta do movimento feminista e camponês é a pauta pelos direitos, pelas novas relações, mas o movimento feminista e camponês traz também a pauta
da agroecologia, da produção diversificada e saudável, do cuidado com a água, com o ambiente. O feminismo camponês popular, ele tem uma luta histórica no sentido de enfrentamento ao latifúndio, ao agronegócio, né, à produção química extensiva. Muita gente questiona os males dos agrotóxicos, mas desassocia desse debate geral, né, da organização da sociedade e para quem servem os agrotóxicos e para quem serve, né, a venda de tantos insumos, de adubos sintéticos, das produções extensivas. O movimento ele tem contribuído nesse sentido. Ele trabalha lá a partir da realidade das mulheres, lá no quintal produtivo, com as sementes crioulas, com as plantas medicinais, bem para ser o debate partir da vida do cotidiano das mulheres, porque não existe vida camponesa sem a vida comunitária, porque a vida camponesa ela é muito um complemento da outra. Se vocês observarem aqui, por exemplo, nós temos uma bareira, né? Porque a gente tenta diminuir o impacto do veneno de uma produção extensiva e química que tem aqui do nosso lado. Como que nós, com o tempo, a gente vai construindo possibilidades para que essa unidade de produção também se torne um dia orgânica e tudo mais. Mas se não houverem políticas públicas, incentivo para isso, se torna muito mais difícil. Que eu participo sempre do movimento das mulheres camponesas, foi aonde que eu aprendi muita coisa, né? A gente teve a faculdade que eu não tive a oportunidade de fazer, no movimento a gente aprendeu muita coisa. Inclusive, essa questão da agroecologia, de produzir os alimentos sadios, natural, bem assim, limpo, né, do uso de qualquer tipo de veneno e produtos transgênicos, essas coisas. E aqui é um lugar assim especial, na propriedade toda, aqui é a nossa unidade de produção, aqui é toda agroecológica, não tem veneno de tipo nenhum aqui, a morte ela acontece naturalmente, não pelos venenos. E o movimento em si, ele trabalha totalmente, né, com coisas naturais, orgânicos e coisas. A agroecologia, ela defende tanto a vida do animal, quanto a vida vegetal, quanto a vida humana. E como é que nós vamos envenenar a nossa terra-mãe, que é o que nos dá o alimento para a gente comer? Tu não vai envenenar a tua mãe, matar a tua mãe para tu ter vida. O nosso lema do movimento já é esse, né? Fortalecer a luta em defesa da vida. Então, quando a gente fala em defesa da vida, a gente já está falando na natureza, já está falando no alimento saudável, essas coisas todas. É o respeito que a gente tem com a terra, com a vida, com a água, com a natureza. E nós dependemos uns dos outros. Nós dependemos dos animais, os animais dependem dos vegetais, nós dependemos dos vegetais, os vegetais dependem do ser humano. E é isso, é um amor pela terra, pela vida mesmo, que faz a gente reconhecer que o veneno, ele não tem outra utilidade a não ser para matar. Para que serve o veneno e o revólver? Só serve para matar, não tem outra utilidade. Eles não servem para outra coisa. Eu já estava trabalhando com as mulheres nos grupos, nas oficinas, sobre essa questão do solo, de como é que é a semente, como é que é o solo, como é que vem se desenvolvendo isso. E da indignação da gente ver tanta terra boa que Deus nos deu e ver o pessoal comendo veneno. Então isso indigna a gente de uma forma que daí quando a gente vai conseguindo fazer, na prática isso emociona, sabe? Porque daí a gente está vendo que aquilo é possível. Dentro de um hectare de terra que nós estávamos plantando ali, nós alimentar 30 famílias, 40, dá até mais família, né? Conforme vai crescendo ali, a gente pode aumentar o número de famílias naquele pedacinho de terra.
E por que dizem que não pode? Que tem que plantar com veneno, porque senão o povo passa fome. É uma mentira bem deslavada, porque a gente faz na prática e vê que não é verdade isso. Através do movimento que as mulheres entenderam que nós precisamos nos organizar e precisamos fazer a nossa parte na produção do alimento saudável, mas também do nosso remédio, da prevenção da nossa saúde. O Pitanga Rosa, ele leva para as mulheres esse exemplo. Através do movimento eu consegui fazer mais cursos e fiz também a faculdade sobre a homeopatia, né? Hoje eu sou homeopata, que eu estudei, me formei, o movimento me ajudando, me apoiando, né? Através do movimento eles me ajudavam e eu fiquei estudando um tempão, né, nas universidades para mim me formar, né, na homeopatia, nas 3 áreas: humana, animal e vegetal. E a produção, tudo aqui é feita aqui na nossa terra, né, na nossa propriedade, que é uma produção toda fora do uso dos agrotóxicos, né? É uma produção de plantas, de remédio, de alimentos, tudo na agroecologia. Quando começou a surgir organização, movimento, essa palavra movimento, os homens diziam as mulheres estão se movimentando porque estão no período fértil, que estão barulhando, então, né? Olha os escândalos que eles faziam das mulheres, né? A mulher saiu de casa, pronto, o marido esqueça, cubra a cabeça, né? Porque agora... Os animais, quando entram no ciúme rural, tá? Das vacas, né? Aqui se diz que elas estão em movimento. Tá? Então, as pessoas associavam que as mulheres saíram de casa para a militância, elas saíram para namorar. Mas mostremos qual é a nossa pauta, qual é a nossa luta. É a produção dos alimentos, é a luta pelas sementes crioulas, é a luta pelas plantas medicinais, a luta pelos seus direitos, né? Então a luta é nós garantir aquilo que nós já conquistamos. Nós não queremos abrir mão daquilo que já foi conquistado pelas mulheres. Não, tudo se transforma depois do golpe, né? Elas vinham até então assim, com um tema muito focado na agroecologia, um crescente de políticas públicas, a valorização da agroecologia, da biodiversidade através do trabalho com as sementes. A partir de 2016, tudo fica muito difuso. O meio rural está sendo devastado. Todas as políticas públicas, elas estão sendo desmontadas. Eles começaram desmontando as políticas públicas pela falta de recursos. Não que as políticas públicas deixaram de existir em si. Elas existem até hoje. Mas foram tirando recursos, né? Então aí agora também tudo se mistura. Agora tem uma pauta muito fora Bolsonaro, pautas de direitos, né? Coisas que a gente acreditava, não era superada, mas a gente acreditava que estava num crescimento. Logo ali naqueles dias depois da impeachment da Dilma, que tiraram ela mesma, eu estava transbordado de tristeza, de angústia, de raiva, de rancor. E de repente veio aqui uma pessoa e daí ali conversar comigo. Eu não sei o que ele estava pensando, não sei que lá aqui. Mas daí ele me viu, eu chorando, eu angustiado, daí eu olhei para ele e disse, olha, tu pode até pensar mal de mim, tu pode rir hoje de mim, que eu estou passando por isso. Tu não sabe por que eu estou chorando, por que eu estou derramando as lágrimas. Porque você não viveu numa vida que nós tínhamos que sair daqui escondida para ir para lá para um curso de formação. Você não viveu, não sentiu na pele o que nós sentimos. O que nós vivia. E hoje que nós temos todos esses direitos, querem voltar para uma ditadura como eles pediam. Isso dói demais. Isso para quem sabe o que é isso. O que é uma ditadura em cima do povo.
Isso machuca demais nós, né? A saída de casa da mulher camponesa é por excelência o primeiro passo da libertação. E ele só existe porque existe profundamente uma experiência que as move. Essa experiência é a mística. Aí eu sempre costumo dar o exemplo do orvalho. A gente enxerga a grama viva, bonita. Não sabemos o que as faz tão bela, tão vigorosa, tão linda. É o orvalho. O orvalho é esta motivação, é este encantamento que a mulher camponesa tem e que vai descobrindo e se descobrindo para um outro rumo, para um outro modo de viver. As lutas, às vezes, ela, num momento de mobilização, ele pode ter um efeito muito forte, maior, para conquistar para o movimento do que, às vezes, 4, 5 anos só de estudo, né? A gente espera que essa geração que está vindo dê continuidade àquilo que nós, mulheres da época, abrimos esse caminho, até a luta ser vencida. É um modo de vida. Quem canta, luta. Quem luta, canta. Pra mudar a sociedade do jeito que a gente quer, participando sem medo de ser mulher. Pra mudar a sociedade do jeito que a gente quer, participando sem medo de ser mulher. Sociedade do jeito que a gente quer, participando sem medo de ser mulher. Pra mudar a sociedade do jeito que a gente quer, participando sem medo de ser mulher. Porque a luta não é só dos companheiros, participando sem medo de ser mulher. Pisando firme sem pedir nenhum segredo, participando sem medo de ser mulher. Pra mudar a sociedade do jeito que a gente quer, participando sem medo de ser mulher. Pra mudar a sociedade do jeito